Olá, gente, tudo bem com vocês? A gente vai começar a nossa aula de hoje falando sobre a questão da terra. Então, pontos que a gente vai falar aqui é a estrutura fundiária do Brasil, a monetização do espaço agrário e a concentração de terras, movimentos políticos rurais e a questão da reforma agrária, tá? Então, estrutura fundiária no Brasil, o que acontece aqui? Uma das maiores concentrações rurais do globo, principal característica, desigualdade, 2% com menos de 10 hectares, 80% grandes propriedades. Então o que acontece? Graves distorções na ordem social, desemprego e êxodo rural, problemas de ordem política, conflitos no campo e movimentos de ocupação de terras. Deformidades de ordem econômica, baixos índices de produção agrária. Ok, gente? Daí o que acontece? A gente vê aqui o Brasil colônia, sistema de doações de terra, cismarias. Isso foi o que? Foi lá no período de 1800, 1850, né? Até 1850 teve essa lei de terras, extinção das cismarias. Cismarias, o que aconteceu? Quem ganhou essas terras, né, eram faixas de terra e eles não cuidavam. Receberam, mas não vieram cuidar. Daí o que aconteceu? Em 1850, eles viram que não estava dando certo, mudaram. Daí veio a economia colonial, agrário exportadora, né? O latifúndio, o uso de mão de obra escrava, monocultura. Aqui já começou o plantation que a gente viu, tá? Em 1964, Estatuto da Terra, módulo rural, e em 1993, Reforma Agrária, módulo fiscal. Já de 1960, na realidade, a história da Reforma Agrária já vem de muitos anos, né? Antes de 1964, né? No entanto, vamos lá. Modernização do espaço agrário e a concentração de terras. Em 1950, o governo implantou uma política de aumento das fronteiras agropecuárias, centro-oeste e norte. Então, o que acontece? A ocupação por lavouras monoculturas, aumento da concentração de terras. Em 1964, a extensão da legislação trabalhista para os trabalhadores rurais, o desemprego, né? Movimentos políticos rurais. Em 1970, movimentos estaduais como Trabalhadores Sem Terra, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Bahia, Pará. Daí foram os movimentos, né? Em 1985, o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que a gente conhece. Em 1986, União Democrática Ruralista, combate ao MST. Daí a questão da reforma agrária, né? Até hoje a gente vê os protestos da reforma agrária, apesar que agora diminuiu um pouco, né? Nesses últimos 1 ano e meio, por aí, né? Questão da reforma agrária. Tem aqui, em 1988, a matéria constitucional Função Social da Terra. Daí veio em 1996, Lei do Rito Sumário, seria o que? Celeridade aos processos de desapropriação, ocupação e indenização, impedimento da desapropriação de terras invadidas por trabalhadores sem terra, cobrança progressiva do imposto sobre território rural, sobre propriedades improdutivas. Quer dizer, então, quem tinha terra não produzia, o imposto era maior ainda do que aquele que produzia, né? E os problemas agrários, né? Muita terra, muita fome, estrutura fundiária, êxodo rural e violência no campo, mudança nas relações agrárias de trabalho. Mudança de terra, muita fome. Veja só, 356 milhões de hectares de estabelecimentos rurais, 29 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza absoluta, né? Muita terra, muita fome. Herança do sistema colonial,
domínio latifundiário, desorganização, comércio da produção agrícola, a ausência da reforma agrária efetiva e a estrutura fundiária, êxodo rural e violência no campo, poucos com muita terra e muitos com pouca terra, né? Então o que acontece? A gente vê aqui a luta pela terra, conflitos, abandono da terra, êxodo rural, muita gente vai para a cidade, né? Para trabalhar. Daí a gente vê sobre os assentamentos, que a gente vê assentamentos para terra, os poceiros, grilagem, né? Grilagem, para vocês terem uma ideia, é aquela pessoa que pega um documento falso para dizer que o terreno é dele. Poceiro é aquele cara que chega lá, essa terra é minha, tá? Mudança nas relações agrárias de trabalho, pequenos produtores, trabalho infantil, mobilidade espacial, trabalho assalariado, né? Agropecuária versus meio ambiente. Não é possível parar com a atividade produtiva, mas é preciso dar condições para que a natureza se refaça. O equilíbrio é essencial. Então, gente, agropecuária, o meio ambiente, devastação, vegetação natural, desmatamento, queimadas, nós temos que cuidar, ter um equilíbrio sobre isso, né? Ter uma consciência na hora de mexer com a terra, né? Então nós temos que trabalhar a sustentabilidade, fazer com que o ambiente por si só ele consiga se regenerar, né? Usar de uma forma racional o nosso meio ambiente, né? E tá aí. Não existe o não poder, só o não querer. Se você for uma pessoa preparada, basta um desejo intenso de realizar algo para que a transformação aconteça. Gente, então eu quero desejar a vocês uma boa semana, que Deus abençoe a vida de vocês, que dê tudo certo, né? E que possa ser bem produtivo, né? Que as atividades de vocês possam estar fazendo as atividades, vai estar postando lá no material de apoio, ok? E que vocês possam estar se preparando para nosso fórum e nossa produção acadêmica, ok? Deus abençoe vocês e que tenham uma semana abençoada. Tchau, tchau.